Olá, vamos para o segundo bloco, né? Vamos falar da Liga dos Países Árabes. Vamos falar primeiro dos países africanos, né? Da Comunidade Econômica Africana, a CEA. A CEA tem alguns problemas. Primeiro, por quê? Porque, como você provavelmente já ouviu de falar, os países africanos ainda têm muitos problemas de guerras civis. Muitos países ainda enfrentam guerras civis. A Eritreia, por exemplo, tem um problema sério de guerra civil. O Sudão teve guerra civil até separar o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, né? E vários outros países. Então, lá, essa união aduaneira, essa união de esforços, né, para ter uma união aduaneira, uma área de livre comércio, uma cooperação, né, regional, um bloco regional, ela não foi tão bem concretizada como nos outros países, principalmente por causa dessa questão de guerras civis. E também porque tem muitos países pobres ali no meio, né? Países que dependem, inclusive, de ajuda humanitária para se sustentar, né? Países que têm problemas com doenças, né? Infecto-contagiosas. Então, dentro da própria África, tem pouco país que realmente é bem desenvolvido e que tem assim talvez o Egito, que tem uma situação mais equilibrada, a África do Sul, né? Chegando, inclusive a África do Sul chegou até a patrocinar uma Copa do Mundo, mas o fato é que grande parte dos países ali, eles não têm uma grande união. Mas eles estão lá tentando estabelecer, inclusive, uma moeda única. É um sonho, né, que a comunidade, a União Africana tem, de criar uma moeda única. Então, pode-se dizer que de todos eles, a comunidade africana, né, é a mais difícil de se concretizar, a União Africana. Uma curiosidade é que dentro da União Africana, vários outros estados se unem, né, com uma espécie de mini blocos. Então, esses mini blocos vão compondo, né, outros blocos que vão compor a União Africana. Isso, né, vai desestruturando. Até eu penso, e não sou o único a pensar, você vai ver na apostila, eu já disse algumas vezes para vocês, a apostila são compilações de artigos de internet, né? Não são meus, né? Não são originais meus, não são apostilas que eu faço, algumas eu insiro alguns comentários, mas o fato é que esses textos não são meus, eles são utilizados para facilitar a vida de vocês, né? Mas eles não são meus. Então, na verdade, como o próprio autor do texto aqui diz, né, ele acha que essa questão de ter mini blocos, que depois vão formar outros blocos dentro da África, atrapalha muito, né? E atrapalha muito a unicidade, atrapalha muito a possibilidade de uma de uma de um respeito maior fora no contexto mundial. Vamos falar finalmente sobre a Liga dos Países Árabes. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece um pouco, sabe da admiração que eu tenho pelo povo árabe, pela cultura deles. Não posso dizer para você que eu concorde com elas, mas assim, eu sou um profundo admirador e curioso. Na verdade, talvez admirador não seria a expressão correta, mas eu sou um profundo questionador. Eu gosto de ver, eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir coisas dos países árabes. E uma coisa curiosa sobre os países árabes é que eles criaram a Liga de Estados Árabes, ou Liga dos Estados Árabes, como você quiser chamar, ou Liga Árabe, com muitos objetivos, mas o principal deles
ao meu ver, é a questão de se proteger contra a questão da ameaça constante da presença de Israel dentro do Oriente Médio. Os países árabes têm uma grande moeda de troca, que são os petróleos, são os derivados de petróleo, são os seus produtos, por assim dizer, os seus commodities. Então, como eles têm ali o petróleo, grande parte dos países árabes, não são todos, né? A Jordânia, por exemplo, embora esteja dentro do Oriente Médio, a Jordânia não é uma das grandes produtoras de petróleo. A Jordânia exporta muito mais produtos, insumos agrícolas, né? Eu me esqueço agora o nome, mas assim, produtos agrícolas para poder, para agricultura, para amianto não, gesso, calcário, né? Pronto, lembrei o nome, calcário, né? Gesso, calcário, e vários outros produtos dessa natureza. Então, mas grande parte dos países africanos, dos países árabes, tem petróleo, né? E essa é a palavra-chave da sua junção, né? Eles se juntaram para falar sobre a questão econômica, claro, né? Como todos os outros blocos, né? Mas principalmente para oferecerem resistência se caso houver uma invasão externa dentro do Estado de Israel. Então, a Liga dos Países Árabes, e também para controlar a questão do preço do petróleo. Eu já falei sobre isso com vocês. Nós tivemos 2 crises do petróleo, e a Liga dos Países Árabes está muito antenada ultimamente com isso, para não permitir mais essa questão. Alguns países ali também têm problemas, como você sabe, a Síria teve problemas, a Síria foi suspensa da Liga dos Países Árabes. Você sabe que a Síria ainda, né, de uma forma menos intensa, mas a Síria ainda está sob guerra civil, né? Então, o objetivo da Liga Árabe é aproximar os países economicamente, mas também de uma forma de cultura, de valores, etc. Ao contrário da União Africana, a Liga dos Países Árabes ela é composta de vários órgãos, e que eu falo, inclusive na apostila, sobre o Conselho, né? É o Conselho Supremo da Liga. Ele se reúne 2 vezes por ano, ele ali, os seus chefes de Estado, os seus representantes, muito parecido com o que acontece na ONU. Seus representantes, cada estado tem um representante. A sede da Liga dos Países Árabes é no Egito, e eles então ali se reúnem para resolver questões ligadas à política e à economia dos países. Eles têm um Conselho de Defesa Conjunta, um sinal claro da questão que eu falei sobre Israel. Esse Conselho de Defesa Conjunta, eles se reúnem e se defendem caso um Estado esteja sendo ameaçado, né? Está muito claro aí que o problema nuclear é o Estado de Israel, né? Depois tem um Conselho Econômico Social, dentro do Oriente Médio, dentro daquela parte ali do Oriente Médio e tudo. Tem muitos países pobres, tem muitos países com problemas ainda, notoriamente questão das mulheres, né? E é até curioso a gente imaginar, porque se você começar a observar, você vai ver que o Irã, apesar de toda a campanha política que tem, o Irã não é o país com mais problemas com relação às mulheres, né? A Arábia Saudita, por exemplo, tem muito mais problemas com relação às mulheres, né? Países, eu costumo dizer que quanto mais pobre é o país, mais desgraçado vai ficando a questão da religião, né? Porque aí a religião começa a influenciar mais do que tudo. Você vai encontrar teocracias. O Irã, por exemplo, é uma teocracia, né? Onde existe 4 poderes. Existe um poder legislativo, um poder executivo, um poder judiciário, e depois tem um conselho dos especialistas, né? O conselho dos clérigos, que é um conselho, né, religioso.
E nada não acontece sem o aval do Conselho Religioso. Então, muitos países dentro do Oriente Médio ainda estão, né, sujeitos a isso. E tem um secretariado geral, né, é muito parecido com a ONU, né, cada estado tem um representante e depois tem um secretário-geral. Esse secretário-geral, o mandato dele é de 5 anos e o atual é um egípcio chamado Ahmed Aboud Gate. Esse Ahmed recebeu há um ano atrás a ministra da Agricultura Tereza Cristina em seu gabinete lá no Egito. Notoriamente porque enquanto os países árabes têm interesse em exportar para nós petróleo e insumos agrícolas, nós temos interesse em exportar alimentos, né? Grande parte desses países são deficientes em áreas de agricultáveis, né? Depende muito de comprar milho, soja, então nós temos aí um interesse muito grande nesses países. E nós temos um problema, né? Porque com o atual governo tem uma simpatia muito grande com Israel, né? E isso gera um desequilíbrio diplomático aqui, acolá o Estado tem que dar aí uma equilibrada, né? Para poder agradar a todos. Bom, gostaria também de avisá-los que eu já pedi os líderes, os respectivos líderes para avisar, mas gostaria de avisá-los que com relação ao pessoal do matutino, nossa última avaliação seriada será amanhã. Tem uma atividade seriada que eu vou deixar disponível na internet, não vou colocar hoje, já está bastante tarde, mas eu vou colocar amanhã. E a outra atividade eu vou dar online para vocês amanhã, o pessoal do nono, do 10º matutino amanhã, das 9 às 10, e o pessoal do 10º noturno na sexta, se possível das 19 às 20, né? Vamos ver aí, peço que o líder de sala também se organize para ver se isso é possível, se não, será das 21 às 22, como habitual, nosso horário é esse, né? Não teremos o que fazer. Lembrando que eu não recebo atividade de amanhã em outro dia. Se você não fizer, você vai ficar sem os 2,5 pontos. E tenho dito. Até lá.